Ei, você já parou para pensar em quantas vezes você cometeu um erro e como foi difícil reconhecer esse erro? Na nossa jornada de vida, o reconhecimento do erro, das nossas falhas, é fundamental para a gente crescer, para a gente se desenvolver e para a gente se conectar com as pessoas. Mas sabe, reconhecer o erro é um negócio complicado. Principalmente verbalizar, dizer, eu errei. É difícil. Nos relacionamentos, por exemplo, não são raros os casais que reclamam que o marido, que a esposa, nunca reconhece o erro. Ah, esse abençoado nunca reconhece que erra. E tem gente que quando reconhece ainda faz questão de apontar o erro do outro, né? Pessoas se sacam com comentários do tipo, é verdade, eu errei, mas você também fez isso, você também fez aquilo. O negócio é medonho, gente. O negócio é complicado. A gente não quer admitir o erro. Parece que admitir o erro é sair por baixo. E sabe, desde a antiguidade, filósofos como Sócrates sustentavam que o reconhecimento das nossas falhas é o primeiro passo para a verdadeira sabedoria. Sócrates acreditava que uma vida sem autoexame não valia a pena ser vivida. Platão, ele enfatizava que a busca pela verdade e por conhecer a si mesmo, sendo impossível alcançá-lo sem primeiro reconhecer onde estamos errando. Sob a ótica da psicologia, reconhecer erros pode ser um desafio, devido aos mecanismos de defesa, a negação, a racionalização. O ser humano, em geral, ele tem uma necessidade absurda de manter uma imagem positiva de si mesmo. Admitir falhas parece que é uma ameaça a essa autoimagem, parece que gera sentimentos de vulnerabilidade, de inadequação. Mas sabe, mesmo quando a gente admite pra gente, às vezes a gente sabe que a gente errou. Lá dentro a gente sabe. Mas mesmo quando isso acontece, a gente tem uma enorme dificuldade de verbalizar o erro, de dizer para o outro que a gente errou. E isso acontece porque a gente esbarra no orgulho que a gente sente. A gente não confessa, mas a gente tem um orgulhozinho aí que impede. A gente alimenta a crença que ao dizer eu errei, a gente alimenta a crença que esse reconhecimento do erro é uma maneira de se apequenar. É como se o belo quadro que a gente tenta mostrar para os outros sobre nós mesmos fosse quebrado, rasgado. Mas sabe, é justamente essa capacidade de olhar para dentro, de reconhecer as falhas e trabalhar para corrigir os nossos erros, que pode fortalecer a autoestima, o caráter, as nossas conexões. O processo de reconhecimento do erro não é um ato de diminuição. É um ato de valentia, de coragem, de humildade, de autenticidade. A importância de reconhecer os erros é múltipla. Primeiro, porque nos permite aprender e crescer com os erros, evitando que a gente repita os erros que a gente cometeu no futuro. Segundo, porque cria em nós um caráter autêntico, transparente, permitindo que a gente estabeleça relações mais verdadeiras, mais saudáveis. Terceiro, é uma forma de nos libertar do peso da culpa, do ressentimento. E isso facilita o processo de cura, de autoaceitação, até da gente não se achar uma farsa. E por fim, é uma maneira da gente se conectar de maneira autêntica com as pessoas. Porque quando a gente admite o erro, a gente sai do pedestal e a gente se coloca na condição de humanos, de falhos. A gente se coloca, inclusive, na condição de que a gente também precisa de ajuda. Mas para concluir, eu quero deixar aqui algumas dicas sobre como agir diante dessa dificuldade que a gente tem de admitir o erro. Primeira dica é a aceitação. Lembre-se de que todos cometem erros. Em vez de se castigar, aceite a falha, busque entendê-la. Gente, está tudo bem errar. O mundo cobra da gente uma perfeição que não existe. A gente erra, pronto, a gente erra. A gente só não pode aceitar conviver com os mesmos erros de sempre. No mais, é errar, aprender, seguir em frente.
Outra dica, peça feedback, peça conselhos dos mais experientes. Ouvir os outros pode ser uma excelente forma de ganhar perspectiva sobre as nossas ações, sobre os nossos comportamentos. O olhar do outro sobre nós nos ajuda a acertar o foco, acertar o alvo. Terceira dica, compromisso com a mudança. Uma vez que a gente identifica o erro, a gente precisa se comprometer a fazer diferente da próxima vez. Aprenda com o erro. Pegou a ideia? Fica a dica, hein? Reconhecer os nossos erros não é um sinal de fraqueza. É um sinal de coragem, de humildade, de autenticidade. Nos liberta dessa necessidade de manter uma imagem falsa a respeito de nós mesmos. E aí a gente melhora, a gente cresce como humano, a gente fortalece as nossas relações, porque a gente se torna mais verdadeiro. Combinadinho? Se o vídeo de hoje fez sentido para você, aquele combinado, tá? Curta, comente e compartilhe para que a gente possa chegar mais longe em outras pessoas. Abraços do Ronaldo.